Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande dor quando eu tenho que encerrar uma série. A gente vai se apegando aos episódios, a gente vai se conformando a algumas verdades. Isso vai mexendo com a gente. Isso funciona na IEB. Isso também funciona com qualquer outra série que a gente assiste aí pela Netflix, pelo menos é assim que eu reajo. Por exemplo, não sei se você teve o privilégio de assistir La Casa de Papel. Cara, a maior dor daquela série é que ela acabou. Aí depois lançaram Berlim, né? Aí deu uma animada. Eu não sei se você viu Berlim. Berlim é muito top. É muito legal também. A gente vê ali o temperamento do Berlim de forma mais caricata, né? Então é muito bacana você ter acesso a isso. Porque o Berlim teve uma passagem ali por La Casa de Papel. Ele meio que entrega a sua vida pelos seus amigos ali na saída do túnel. Não sei se você se lembra disso, se não, desconsidere a minha informação. Mas eu gosto muito, e gostei muito dessas séries espanholas, né? Achei muito, muito bacana. Mas agora, voltando para a nossa série, né? A nossa série aqui, 70 vezes 7, eu gostaria de pensar uma coisa com você bem objetiva. Será que existe um pecado sem perdão? Né? Algo que você faça contra Deus e Ele diga assim: eu não te perdoo. Se você é um cristão de longa data, você talvez vai responder de forma muito rápida, vai dizer, não, mas tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o problema é se alguém te perguntar, mas o que isso significa? Aí quem não entende disso vai dizer assim, eu também quero saber. Aí quem acha que entende disso vai dizer assim, tem que responder mesmo, está na cara. E aí vai ficar enchendo linguiça, inventando uma história, porque não é tão fácil responder a essa pergunta. Né? O que é o pecado sem perdão? O pecado imperdoável? Né? Talvez seria interessante a gente entender a ideia de pecado na Bíblia. Né? Acho que uma boa opção da gente entender isso é entender que a Bíblia categoriza pecado de 3 formas. A primeira, geralmente, vai estar a palavra pecado mesmo, que significa, basicamente, errar o alvo. É você cometer um deslize, você não estava pensando direito sobre o que você estava fazendo e, de repente, você faz. Isso é o pecado, de modo geral. Mas tem uma outra palavra que fala de pecado, que é a palavra transgressão. Né? Transgressão é basicamente o que, Felipe? Né? Na Bíblia. Transgressão é, eu entendi que tem uma coisa que Deus não gosta, mas eu vou fazer assim mesmo. Isso é transgressão. Não é errar o alvo. Eu premeditei a parada e estou fazendo. Mas tem uma terceira palavrinha que a Bíblia chama de pecado, e essa é um pouco mais complexa, que é a iniquidade. Que palavra feia. Né? Iniquidade. Quem faz isso é um iníquo. Né? Se você quiser ofender alguém bastante, chama ele de iníquo. Fulano, tu é um iníquo. Né? É um estado de perversão absurdo, onde a consciência da pessoa é completamente cauterizada e ela só está sempre pronta para fazer algo mal.
Então a Bíblia tem categorias diferentes para lidar com pecados. E aí, qual desses, ou como a gente encara um pecado que talvez seja imperdoável? Isso vai ficar para uma próxima palestra. Eu só quero atiçar um pouco a mente de vocês para entrar nesse último episódio dessa série. E eu garanto a vocês que vai parecer que a gente vai estar divagando ou viajando na maionese em alguns momentos. Mas eu solicito a sua paciência e compreensão, caso você tenha acompanhado essa série desde o primeiro episódio. Se você chegou de paraquedas hoje aqui, você está muito de boa, porque é novo mesmo, você não sabe o que vai rolar. Né? Mas quem está acompanhando o fio da meada vai achar um pouco estranho. Então, eu quero encerrar essa série falando de um conceito que é pouco conhecido, né, na Bíblia, que é um conceito chamado raiz de amargura. É um conceito que, particularmente, eu não considero ele muito complexo, mas na vida real, no dia a dia, ele é um pouco complexo. Como a gente lida com ele é um pouco complexo. E para a gente entender esse conceito de uma forma um pouco mais, eu nem diria inteligente, mas um pouco mais lógica, eu acho interessante a gente ver a história por trás do conceito, tirar alguns princípios a partir disso, ver algumas citações desse conceito em outros lugares da Bíblia, para a gente chegar a um denominador comum e entender de fato o que isto significa. Beleza? Então, a história que começa a narrar o conceito de raiz da amargura, e eu já tenho certeza absoluta que não é exatamente o que você está achando que é. Tá? Mas a história inicia em Gênesis capítulo 25. E em Gênesis capítulo 25 começa a narrar a história de dois meninos, gêmeos, Jacó e Esaú. Vamos ver o que isso tem a ver com a gente. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, é o irmão mais velho, o gêmeo mais velho, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, o pai, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E aqui o autor bíblico ele está desenvolvendo um pano de fundo para a gente entender o que vem a seguir. Então ele começa a trazer o pano de fundo de, eles cresciam e era este o contexto desses meninos. E algo importante e útil que o autor bíblico narra sobre a história deles dois é que havia preferência. Primeiro, o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú, estou quase morrendo, de que me valeria esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então, Esaú fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Aí daí, o Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, o autor bíblico deixa claro, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Qual é a importância disso? Nessa época, o filho mais velho, ele carregava o nome, a história da família. Ele é o sucessor da herança cultural de uma família. É uma sociedade patriarcal. A partir do momento que o pai se vai, o filho mais velho assume o patriarcado daquela família. Era assim que funcionava esta cultura. Né? Um pouco diferente da ideia patriarcal que a gente hoje tem, né? De homens opressores. Não é o contexto aqui. O contexto é que os homens são protetores do seu clã e da sua família. Esse é o contexto que a gente está vendo. Mais para frente isso começa a virar um problema. Mas até o momento é isso que acontece. Ele é um sucessor do nome da família. Esse é o direito do primogênito, que neste caso, o Esaú vende a troco de janta. Vamos pensar assim. Aí, o autor bíblico, ele está deixando isso muito claro para a gente entender o que vem logo a seguir. Alguns anos depois daquele momento, talvez o Esaú tivesse esquecido, né? Afinal de contas, foi só uma refeição. Né? Foi um negócio ali momentâneo. O ponto
é que chegou o momento, o Isaac já está muito velho, é isso que o autor bíblico deixa claro, já estou velho e não sei o dia da minha morte, porque agora, pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim, porque o Isaac gostava das caças do filho mais velho. E ele pede, né? Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e então o abençoe antes de morrer. A ideia aqui é que esse contrato assinado não era em papel. Naquela época, a transferência do nome da família para o primogênito era feito a partir de um movimento simples, né? De uma oração. Ele orava e, naquele momento, ele transferia ali o nome da família para aquele cidadão que agora se tornava o patriarca. Então, essa bênção significa basicamente isso. Tá? E enquanto o pai está falando isso com o Esaú, e o Esaú vai caçar, a mãe escuta. Lembra que ela preferia o Jacó ao invés do Esaú. Muito provavelmente sabia da venda de alguns anos atrás, e aí ela chama o Jacó e diz o seguinte: pega para mim 2 cabritos. Mas por que, mãe? 2, logo 2. Pegue 2 cabritos. Nós vamos matar, vamos tirar as peles desse bicho. Vamos colocar as peles em você. Você vai se passar pelo seu irmão, porque o seu irmão é peludo, você não é peludo, então você vai usar as peles do cabrito para o seu pai pensar que você é seu irmão. Mas por que isso, mãe? Porque o teu pai disse que vai abençoar o Esaú. E eu quero que você seja o patriarca, e não Esaú. Mas, mãe, o pai vai descobrir. Vai não, o teu pai já está cego, menino. Tu vai fazer o seguinte, como a roupa do teu irmão fede muito, ao cheiro dele, o cheiro do campo, né? O autor usa esse eufemismo, né? Mas certamente fedia. Tu vai vestir a roupa do teu irmão, aquele catimbó que ele usa, e tu vai botar a pele de bode, de carneiro, e aí tu vai se passar por ele, e teu pai com certeza vai te abençoar. E a caça, mãe? Eu vou fazer um bode como se fosse caça. Vou fazer um tempero que o teu pai vai achar que é caça. E exatamente isso que acontece. O pai fica meio em dúvida, sem saber qual era o filho, aquela coisa toda, mas ele toca, vê o pelo, sente o cheiro, vê que realmente tem a pele, a textura ali, cabeludinha do Esaú, o cheiro do Esaú, então ele diz, beleza, vou te abençoar. E aí isso acontece no versículo 28 do capítulo 27. E aí o pai chama ele, coloca as mãos, é o contrato assinado, é as mãos impostas sobre a pessoa, e diz que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Beleza. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o caçador chega. E aí começa ali a preparar um negócio, né, o guisado ali de caça. E ele também preparou uma comida saborosa e trouxe para o pai. E lhe disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Está na hora do Senhor me transferir o direito de primogênito. E aí o pai perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou eu, pai, Esaú, seu filho mais velho, o primogênito. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei. E abençoado será. Não tem como voltar atrás mais. Contrato assinado. Já era. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito. Foca na palavra. E cheio de amargura, implorou ao pai. Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o nome dele é Jacó, calcanhar, enganador, aquele que passa a perna em todo mundo.
Por isso que o nome dele é esse. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Acho que o Esaú deu uma bebida a mais, né? Ele não levou em consideração que a lógica é ter o direito de filho mais velho é ter o direito de ser abençoado pelo pai. É a mesma coisa. É a mesma lógica. Só que o Esaú é daquele tipo de pessoa que acha que pode tomar qualquer decisão ridícula, como, por exemplo, trocar o direito de primogenitura por uma janta, e ainda assim ficar tanto com a janta quanto com o direito, com a bênção. Então, perguntou ao pai: o senhor não reservou nenhuma bençãozinha para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. Agora o Jacó é o cara, ele é o patriarca. E ele é patriarca de todos vocês. Tornei vocês servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai insistentemente: meu pai, o senhor não tem apenas uma coisinha para mim? Uma bençãozinha, qualquer coisinha assim. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. E seu pai, Isaque, respondeu-lhe: sua habitação seja longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Se é que a gente pode chamar de bênção, né? E disse a si mesmo, foi um pensamento alto: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Eu vou resolver isso. Isso não vai ficar assim. O ponto aqui, se você pensar bem, não é que o Esaú está meio arrependido porque trocou isso por uma janta. Ele está arrependido porque ele viu que ele perdeu uma bênção. Não é isso que acontece? Então, o padrão comportamental de Esaú basicamente funciona assim. Primeiro, ele pensa assim: eu tenho a consciência da expectativa e da missão de Deus para mim. Porque a bênção com que Isaque abençoa Jacó é a mesma bênção com que o próprio Deus abençoou Abraão e abençoou Isaque. É as mesmas palavras de bênção. Uma coisa que Deus transferiu para um homem e esse homem está transferindo para a sua descendência. Então, o Esaú ele tem consciência disso. Mas ele pensa mais ou menos assim: eu tenho o desejo de pecar, ou seja, de fazer algo que sei que Deus não quer que eu faça. Mas, terceiro lugar, tento unir o útil ao agradável, de forma que eu faço o que eu quero, confiando de alguma forma que Deus vai terminar me abençoando. Essa é a lógica do pensamento de Esaú. Logo, quarto ponto, não preciso renunciar a prazeres momentâneos em razão de algo maior. De alguma forma, esse padrão comportamental de Esaú articula mais ou menos assim: posso ter ambos jogando do jeito certo. É mais ou menos isso. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, e Deus, no final, é tão misericordioso, é tão bondoso, que Ele não vai levar em consideração aquele momento, aquele pequeno deslize. O problema é que a bênção é irrevogável. Não há mais o que fazer. Foi feito. Só que muitos de nós têm esse mesmo tipo de relação com Deus. Tem um padrão comportamental muito parecido com Esaú. Não é verdade?
A gente vai vivendo assim, mais ou menos, assim, do jeito que a gente gosta, que a gente quer. E a gente quer que no final Deus dê um jeito de reverter o quadro. E nos abençoar. E às vezes não rola. Às vezes não acontece. E quando não acontece, geralmente a gente não fica pensando assim, realmente eu pisei na bola. Como é que eu faço uma coisa daquela? Não, geralmente a gente faz exatamente o que Esaú faz. Chora amargamente. Deus, será que não tem uma coisinha para mim? Será que não sobrou nada? Deus me trata assim, eu mereço uma vida melhor. Não é possível que o Senhor vai condenar toda a minha vida por conta de uma decisão tola que eu cometi. Às vezes, Deus é muito bonzinho com a gente e dá certo. Mas algumas vezes, não. Às vezes, plantar não custa muita coisa para nós. E a gente vai plantando, vai plantando, vai plantando. Mas uma coisa que é obrigatória é a colheita. A gente vai colher. Vai vir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente leva a nossa vida. A maneira como a gente lida com os nossos relacionamentos, com as pessoas ao nosso redor, com a maneira como a gente lida com a gente. Porque nem sempre a gente vai ter a sorte de passar ileso depois de decisões tolas ou ridículas, como é o caso do Esaú. Às vezes isso nos marca para sempre. E a gente tem que lidar com as consequências das nossas más escolhas. É horrível ver casos como esses e acompanhar pessoas que por conta de um pequeno deslize perderam família, perderam patrimônio, perderam relacionamento com os filhos, perderam coisas gigantescas, mas foi só um deslize. Foi uma coisa muito simples, foi um momento, um prazerzinho, uma pequena refeição. E o pior cenário é quando isto acontece, nós alimentamos a nossa alma com isso, que a palavra de Deus chama de raiz de amargura. Vamos pensar então como é que este conceito ele se desenrola, ele se desenvolve no Novo Testamento. E o escritor de Hebreus, ele narra este episódio e traz luz a alguns pontos que só lendo a narrativa fica difícil da gente entender. Então o escritor de Hebreus ele fala um negócio mais ou menos assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A maneira como a gente reage aos resultados das nossas más escolhas pode fazer brotar em nós isso que o escritor dos Hebreus está chamando de raiz de amargura. E a gente vai aprofundar nisso, a gente tem que entender isso. Que isso é uma parte vital dessa série. E ela fecha todo o raciocínio daquilo que a gente tem trabalhado nos últimos encontros. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Isso é o que o escritor de Hebreus está explicitando para nós. Isso de cara já nos diz o seguinte: não adianta choro. Tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Tem um amigo meu, que num período determinado da vida dele, ele deu uma pequena escapadinha. Rápida. Era uma coisinha, ele queria experimentar alguma coisinha, mas o miserável deu um azar.
Porque ele deu uma escapadinha transando, né? E aí ele não tinha muita habilidade com sexo meio à toa. E aí ele conseguiu uma pessoa que tinha HIV. E ele teve aquele momento ali com aquela pessoa e o tempo passou, ele se arrependeu, ele voltou, mas ele não sabia. Ele só ficou sabendo disso anos depois, quando ele já estava casado. Imagina. Horrível. História pesada. Mas isso acontece. Aconteceu com meu amigo. Tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Esse foi o caso de Esaú, mas é o caso de várias pessoas que a gente conhece, ou até o seu próprio caso. Você pode pensar em pontos na sua história que poderia ser bem diferente, mas você decidiu. Você escolheu aquilo. E a maioria das pessoas tem esse pensamento, assim, meio que do Esaú, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou vivendo como eu gostaria. E aí Deus vai entender, cara. Deus vai entender o meu lado, Deus vai entender as minhas necessidades, ou ainda, tem um pessoal que eu acho muito engraçado, e eu já fui muito assim. Hoje eu sou menos descarado, mas ainda sou muito descarado. Né? Que é a gente que pensa assim, eu vou viver pecando. E eu vou fazer de tudo para isso ficar bem escondido. Mas Deus está vendo. Mas assim, me disseram que se eu me arrepender, Deus perdoa. Então, na última hora, naquele 47 do segundo tempo, eu vou dizer assim, Deus me perdoa. E eu acho que Ele vai me perdoar mesmo. Porque Deus tem um coração mole. Tem gente que vive assim. Ou então, tem aqueles que pensam assim, eu ainda sou muito jovem. Acho que não faz sentido, acho que servir a Deus demanda muita abstinência, muita renúncia. Eu quero aproveitar um pouco mais a minha vida, meu momento, o que eu estou construindo agora. E gente, eu não estou querendo criar uma tensão desnecessária, ou trazer uma culpa desnecessária. Eu estou só explicando o que é isso aqui, este conceito. Ok? Porque você precisa entender, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, Deus queria que a gente soubesse, né? Então, um ponto que algumas pessoas falam assim, e um pulo do gato, assim, para a gente entender um pouco mais profundamente esse conceito, eu acho que é voltando, assim, Deuteronômio capítulo 29, que tem uma narrativa bem interessante que o Moisés fala para nós. Olha só o que ele diz. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegar aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os seus deuses, os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. E alguém, talvez, ouvindo Moisés, ia perguntar assim, Moisés, mas o que é esse veneno amargo? O que é essa raiz de amargura que eu tanto escuto por aí? Aí o Moisés vai explicar no próximo versículo o que isso significa. Ele explica, se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança. Muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Aquele que revoga para si as bênçãos de Deus, mas vive a sua vida do seu próprio jeito e não do jeito de Deus, ele está trazendo para si desgraça. É isso que o Moisés está deixando claro aqui, que é a raiz de amargura. E ele continua, o Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu.
Gente, isso parece ser muito pesado. Mas está no texto, né? A gente tem que ler. Deus não gosta de gente assim. Deus não gosta desse tipo de comportamento. Ele trata com muito rigor. Gente com um comportamento parecido com o do Esaú. Achando que pode burlar o sistema. Então ele está nos alertando. Ele alerta esse povo e de quebra nos alerta. Então o que é essa raiz da amargura? Vamos tentar resumir o conceito para isso fixar na nossa mente, para a gente entender onde isso quer nos levar. É o comportamento de quem decide pecar considerando que logo mais o Senhor o perdoará. Se usufruir dos benefícios do pecado, considerando que a graça de Deus tem obrigação de lhe alcançar. Isso é raiz da amargura. O pecado, neste caso, não é mera fraqueza ou deslize, mas um comportamento premeditado. E, por fim, quem age desta forma rejeita a responsabilidade de viver debaixo das diretrizes de Deus, contando ou se apoiando na sua graça. Isso é raiz da amargura. Planta e colhe para a sua própria... Mas, gente, isso é muito pesado. Pelo menos é o que eu acho. Tem um caso no Novo Testamento que eu acho bem interessante de raiz da amargura. É o caso de Simão o Mágico. Não sei se você conhece esse cidadão, mas ele é um cidadão muito engraçado. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13, e conta um pouquinho da história dele. Olha só, o próprio Simão também creu. Era uma pessoa ali que mexia com várias religiões na época e tal, mas ele creu. E ele foi batizado, ele passou a ser parte ali da comunidade cristã da época. E aí ele seguia Filipe, que era uma espécie de líder religioso naquela época, era um diácono, alguém que servia ao Senhor, que pregava o evangelho. E ele ia por toda parte seguindo ali o Filipe. Né? Aqui é o nome bíblico de Filipe, o meu é com E. Meus pais não liam a Bíblia quando botaram meu nome, e aí botaram Felipe. É bronca, né, bicho? Mas eu tenho que me acostumar com essa realidade de um nome herético. Seguiam Filipe por toda parte, observando, maravilhados com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, olha o que o Simão faz. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também a mim este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu também quero ter isso. De repente eu colocar as mãos e a pessoa melhorar, se desenvolver, receber a presença de Deus sobre a vida dela. Isso parece ser uma coisa extraordinária. Eu quero isso para mim. Quanto é que vocês querem para me transferir essa dádiva? E aí eu acho interessante que o apóstolo Pedro, e a gente vai estudar sobre ele no primeiro episódio da próxima série, vai ser muito legal. Ele tem um temperamento sanguíneo, então ele é bem efusivo. Então Pedro ele já se levanta, se mete na conversa, o assunto é entre Simão e Filipe, mas o Pedro interrompe a conversa e diz o seguinte: pereça você e seu dinheiro, seu moleque. Você está pensando o quê, rapaz? Você pode comprar Deus com seu dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, o Pedro é direto, né? Talvez ele lhe perdoe. Um pensamento horrível como esse que tu está tendo no teu coração. Pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então esse conceito, raiz da amargura, ele soa um pouco diferente quando a gente escuta pela primeira vez, mas o ponto aqui da raiz da amargura, alguém se tornar amargo, é aquela pessoa que tem uma consciência do que Deus quer, mas ele vive do seu próprio jeito, mas quer colher todos os benefícios de fazer tudo certinho com Deus. Isso é uma vida amarga. Essa é a raiz da amargura. Esse Simão é um personagem interessante, porque a gente vai ver ao longo da história, não no livro de Atos, mas ao longo da história, que ele funda uma falsa religião chamada gnosticismo.
E ele é considerado pelos historiadores o pai do gnosticismo. É uma crença que acredita que Jesus não vem em carne, é uma coisa meio mística, meio estranha. Mas o Simão, provavelmente, a gente pode deduzir que realmente ele não andava com Deus. Ele plantou e colheu para si uma vida longe de Deus. E a pergunta, assim, que eu não sei se você já começou a se fazer, mas se não fez, eu espero que você faça, é qual é a relação deste assunto com a nossa série de mensagens? Não é uma boa pergunta? Fala a verdade. Você estava envolvido aí com a história? E aí você esqueceu que a nossa série de mensagens é 70 vezes 7, a matemática do perdão. O que isso tem a ver com o jogo do bicho, né? O que isso tem a ver com a gente, com o que a gente está conversando? Será que o Felipe não se enganou com esse negócio? Mas eu queria muita atenção de vocês, porque aqui a gente vai fechar a série com chave de ouro. Eu quero começar a encerrar o raciocínio da série como um todo, lendo um texto de Tiago, um irmão de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que o Tiago explica aqui. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O Tiago está dizendo o que para nós? Primeiro, que todo ser humano é responsável por suas ações, mas também por suas reações. Mas o Tiago está falando uma outra coisa que eu acho extremamente importante para a gente entender. Que pecar não é só fazer o que Deus reprova, mas também deixar de fazer o que Ele ordena. Pecar não é só fazer o que Deus reprova, mas deixar de fazer o que Ele ordena. Sabe o que isso significa? Significa que Deus nos ordena a confrontar e a perdoar quem peca. Não é opcional. Se eu não faço isso, eu peco. Se eu mantenho isso, com a consciência do que eu estou fazendo, eu corro um risco gigante de plantar dentro do meu coração raiz de amargura. Eu corro o risco de viver a vida do meu próprio jeito, pensando, eu não vou confrontar não. Ele errou comigo, mas eu não vou confrontar não. Porque assim, eu acho que esse negócio de confrontar não é para mim. Cada um faz o que quer da vida. Cada um é responsável por suas escolhas. O problema é dele. Mas Jesus nos orientou. O que Jesus nos orientou? Se o teu irmão pecar, vá entre ti e ele só. Corrige teu irmão. Se ele te ouvir, top de linha, parabéns, deu tudo certo. Ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, desiste do teu irmão? Não. Junta mais 2 pessoas, corrige junto com essas outras pessoas. Se ele te ouvir, top! Fez tua parte, ganhou teu irmão. E aí é um processo em que eu não tenho o direito de agir como eu quero. Caso contrário, eu estou fazendo exatamente como Esaú. Não é à toa que pessoas que vivem este estilo de vida, eles têm uma recorrência de viver dores profundas. Porque eles sabem o que o outro poderia fazer para evitar danos na sua própria vida, mas se abstêm do desconforto de corrigir o seu irmão. Não alertar o meu irmão quando ele peca é de uma falta de amor gigantesca. Por isso Tiago deixa muito claro. Como é que ele diz? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não tenho o direito
de ver o meu irmão cair num precipício, cometer um deslize, e eu ficar calado como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo não afetasse a minha própria vida. Eu estou pecando. E se eu administro isso como se fosse uma coisa normal, eu estou plantando no meu coração uma raiz de amargura. Da mesma forma, o perdão. Nós falamos sobre a subtração da graça quando o assunto é perdão, foi o primeiro episódio dessa série. Nós falamos sobre adicionar o amor. E no domingo passado nós falamos sobre multiplicar a graça de Deus. Que a gente não tem um direito, mesmo que o outro se configure como um inimigo, como um adversário, alguém que fala mal de mim, alguém que não me quer bem, eu tenho a obrigação de perdoá-lo. Assim como o meu mestre perdoou aqueles que o humilhavam. Assim como o meu mestre foi muito claro e enfático quando ele disse, ainda na cruz, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Se Jesus, que é santo, justo, ele pôde perdoar os seus torturadores, quem sou eu e quem é você para não perdoar os que te torturam a mente e a alma nos dias de hoje? Nós não temos opções, a não ser que a gente se incline e replique com a nossa própria vida o pensamento do Esaú. E desenvolva raiz de amargura no nosso coração. Desta forma, nós nos distanciamos completamente de qualquer possibilidade de relacionar com o nosso Deus Criador. Como ele disse lá em Deuteronômio, ele não te perdoará. É por isso que na oração de Jesus ele é muito claro. Como é que ele ensina a gente a orar? Vocês lembram? Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu sei que você sabe. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí Jesus dá um adendo no final. Vocês lembram como é que Jesus fala ali no final? O pessoal que é bom de Bíblia e sabe. Pois se vocês perdoam os pecados com que as pessoas cometem contra vocês, meu Pai perdoa vocês. Caso contrário, esquece. Deus não vai abrir uma exceção só porque você é bonitinho ou bonitinha. E infelizmente, honestamente, eu gostaria que ele abrisse uma exceção, porque tem algumas pessoas que eu não gostaria de perdoar. E tem inúmeras pessoas que eu não gostaria de confrontar. Mas eu não tenho opção. Se eu faço isso, eu estou pecando por negligência. E se eu trato isso como um padrão na minha própria vida, eu estou plantando raiz de amargura no meu coração. Se você esqueceu, eu quero lembrar você o que significa perdoar. Porque às vezes a gente confunde o que esse tema significa, porque é muito difícil. Às vezes confrontar até é fácil, principalmente se você tem uma personalidade um pouco mais enérgica. Fulano, é o seguinte, tu tá todo errado, tu fez um monte de bobagem, bicho, tu tem que mudar isso aí, senão tu vai perder essa mulher. Tu tem que mudar, porque senão tu vai perder esse casamento, tu vai perder o amor dos teus filhos. Tu vai perder esse teu emprego, rapaz. Se tu continuar... Algumas pessoas mais enérgicas têm muita facilidade em fazer isso. Né? Agora, perdoar, independente do temperamento, meu amigo, isso é muito difícil. Então, o que é perdão? Perdão é uma decisão na mente e coração que marca o início de um processo de vida. Depois que contas são feitas, prejuízos são enumerados, culpados são apontados, ao invés de reivindicar a justiça, o ofendido decide oferecer perdão. Então, o ofensor é liberado da dívida e o ofendido é liberto do veneno mortal da amargura. Entende isso? O perdão é o início do processo. O perdão é uma decisão que marca o início de um processo. Felipe, isso é muito pesado. Eu também acho, amigo. Mas eu não conheço ninguém que vive uma vida de não perdão, que realmente tem uma vida significativa. Ninguém.
Até hoje eu não conheço ninguém. É um desafio. Porque algumas pessoas, elas não matam assim. Pá, tu me ofendeu, eu vou te matar. Tá. Sabe como é que elas matam? Aqui, ó. Elas matam no coração. Olha, eu te perdoo, mas pra mim tu morreu. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas eu vou sair dessa cidade. Entende isso? É o início de um processo. Alguém falou um negócio muito estranho, mas faz muito sentido. Perdoar é permitir que o outro nasça de novo na sua vida. Perdoar é permitir que o outro nasça de novo na sua vida. Eu não vou restituir toda a confiança, eu não vou... Não é isso, isso é idiotice. A gente falou bastante sobre isso, né? O cara te roubou. Aí ele pediu perdão, tu perdoou. Aí tu vai botar teu dinheiro na mão do cara? Tem que ser muito burro. A pessoa te trai direto. Eu perdoo. Aí tu vai restaurar toda a confiança como se nada tivesse acontecido? Cara, tem que ter noção, pô. Eu perdoo, mas aqui a gente está iniciando um processo em que toda ligação que tu recebeu eu vou pensar que é traição. Em que todo dinheiro que parecer que está sumindo eu vou pensar que está me roubando. Tu tem que entender isso. Tu plantou isso, miserável. Eu te perdoo, mas saiba que a minha confiança foi quebrada. Mas eu permito que tu nasça de novo na minha vida. Entende isso? Isso é perdão. É permitir que o outro nasça de novo, recomece. Muitos relacionamentos que foram quebrados por falta de confiança, por uma quebra de confiança, eles são restaurados. É estranho, é diferente, não é o comum do nosso tempo, mas existem vários casos. É possível? É possível, mas inicia quando? Quando a pessoa prova que mudou? Não. Quando há perdão. Quando há perdão. Então eu encerro essa conversa e essa série, como de costume, com 3 perguntas. E uma que vai soar como 4. Como 2, né? Primeiro, tem alguém que você não consegue perdoar. É o que está faltando aí para poder caber na linha. Você não consegue perdoar por achar que sua falha é imperdoável. Pensa na pessoa. Tem uma vizinha minha. É um vizinho meu. É um pai do colégio do meu filho. Rapaz, que pai nojento. É minha ex-mulher. É minha avó. É um tio. E aí você vai pensando nessa pessoa que ela fez algo grave com você. Te soa imperdoável. Mas se você tem acompanhado desde o primeiro episódio, é possível perdoar. E que perdoar não é exatamente o que a gente acha que é. É uma decisão que inicia um processo de transformação de vida. Prejuízos são enumerados. Contas são feitas. Culpados são apontados. Então, o ofensor é liberado da dívida. E o ofendido, você, é liberto do veneno mortal da amargura. Você entende isso? Segunda, fala sério. Você já replicou o comportamento de Esaú e caiu na raiz da amargura? Eu já. Horrível ter que falar isso. Mas eu pensava exatamente assim. E muitas vezes eu me pego desse jeito. Eu vejo, eu já estou lá. Eu tenho completa consciência de quem eu sou diante de Deus. Mas eu sei exatamente quem eu sou diante de mim mesmo. Eu sei o que passa na minha cabeça. Eu sei o que eu faço.
E às vezes, meu amigo, a consciência de saber quem você é de fato, sem desculpas, sem vitimismo, sem milindre, sem tentar culpar ninguém pelo que você é. Não, eu sou assim porque aconteceu isso na minha infância. Não, assuma-se. Você, eu somos responsáveis por nossas ações, mas também por nossas reações. Ninguém é responsável pelas nossas más escolhas. Ninguém é responsável por nossos pecados. Ninguém, a não ser nós mesmos. Você entende isso? Eu me conheço. E às vezes eu tenho que voltar exatamente para o mesmo lugar. E Deus, de novo, eu estou aqui de novo. Isso aconteceu ao longo da minha adolescência, da minha juventude, e de vez em quando é horrível. Mas saber disso é pior que não saber. Mas eu vou te contar um segredinho. Se ainda dói, nós falamos disso no nosso primeiro encontro, no primeiro episódio dessa série. A gente nomeou isso como hanseníase da alma. É um tipo de insensibilidade que não nos permite perceber o nosso nível de culpa. Se você ainda tem isso, se você ainda é sensível, eu vou falar como Pedro falou para o Simão: talvez Deus lhe perdoe. Se você ainda é sensível, talvez Deus ainda te perdoe. Caso contrário, meu amigo, minha amiga, eu lamento profundamente pelo tipo de profundidade que tu colocou tua alma. Mas se o teu arrependimento só diz respeito às coisas que você perdeu por conta das suas más escolhas, e não por um desejo profundo de se achegar a Deus e honrá-lo com toda a sua existência, não existe esperança para você. E eu lamento porque eu só estou aqui por causa disso. Porque eu tenho esperança que as piores pessoas do mundo podem encontrar-se com o nosso Senhor. A graça de Deus pode descer a mais profundeza, o mais absurdo da tua alma e pode te tirar de lá, mas se você não se percebe, eu lamento, meu amigo. Deus não se comove com as tuas lágrimas, quando elas só são pelas coisas que você perde por desobedecê-lo. Que absurdo. Eu estou ficando meio sensível. Mas isso foi muito sério para mim. O que Deus está falando ao seu coração hoje? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus está falando com você hoje? Qual área? Que especificamente? Não se trata somente do que você fez de errado, mas talvez das coisas boas que você deixou de fazer. Isso também é pecado. Isso também é um ato criminoso contra o nosso Deus. Se você ainda sente, talvez Ele te perdoe. O que você fará a respeito? Isso não pode ser só uma palestra. Isso pode
pode ser o divisor de águas na sua vida. E talvez sua vida tenha mais de um divisor de águas. De certeza. Às vezes a gente precisa recomeçar várias vezes. 2 homens traíram Jesus. Um não conseguiu lidar com as consequências de suas escolhas. Percebeu que ter acusado Jesus não causou o motim que talvez se esperava. Ele não conseguiu lidar com a culpa. Porque às vezes a culpa não resolve absolutamente nada. Estou falando de Judas Iscariotes. E ele tirou sua própria vida por conta do peso de viver com a imagem de Jesus na cruz. Um outro também traiu Jesus. Negou ele consideravelmente. Mas não tinha forças para tirar sua própria vida. E no momento oportuno, Jesus encontrou com ele. E foi extraordinário. Porque eu estou falando do Pedro, e ele negou Jesus por 3 vezes. E Jesus o restaura também perguntando por 3 vezes: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E isso se repete. É um exercício de cura espiritual e emocional, em que o Pedro, ele se encontra com ele mesmo e ele vê uma luz no fim do túnel, porque a cada vez que Jesus perguntava e ele respondia, Jesus o comissionava dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Talvez isso não tenha muito significado para muitos de nós aqui, mas é a vocação com a qual Jesus chamou Pedro. No início do seu ministério, no início da caminhada com Jesus, ele que era um pescador, Jesus olhou para ele e disse: de agora em diante eu faço você um pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não somente cura a culpa, as emoções do Pedro naquele dia, mas Jesus comissiona ele de novo, para ele ser tudo aquilo que ele foi separado para ser. Jesus pode restaurar a nossa vida. Não importa o que você fez, se Ele ainda mexe aí dentro, se Ele ainda comove o seu coração, ainda há chance, talvez Ele te perdoe. E só por isso, pela expectativa que eu tenho de restauração de muitos de nós aqui hoje, eu quero convidar você a levantar e orar comigo. E talvez você vai fazer uma oração perdida no tempo. Talvez você vai orar pela primeira vez em dias, meses, anos, em que você se apresenta diante de Jesus. E talvez Ele vai te perguntar: você me ama? E talvez você vai dizer como Pedro: olha, Jesus, eu até gostaria, mas como eu tenho levado a minha vida, não tem sido muito coerente com isso. Eu acho que é possível. Talvez Ele te perdoe.